Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação, que é aquele sininho do lado do inscrever-se, não te esquece também que o like e o compartilhamento são importantíssimos, seja nas tuas redes, nos teus grupos de WhatsApp, enfim, com a maioria dos teus amigos colorados, pra gente cada vez mais saber como é que funciona o bastidor do nosso Colorado, tá? KTO.bet.br é minha parceira. Cara, ontem, pelos escanteios, eu não bati uma odd 18 no jogo do Inter. 18. Botei vitória do Inter, botei mais de 1.5 gols, botei ambos marcam não, chute a gol do Carboneiro, botei também que o Inter teria mais chutes a gol, mais escanteios e rolaria uma bola na trave ou no travessão. Essa odd deu 18. O que não deu? Os escanteios. É tenso, cara, é tenso. Mas ontem tinha a chance extra, né? Se fizesse uma odd de até 3, com até 3 seleções, tu conseguiria pegar depois e botar mais uns pila no bolso com um cashback da KTO, e aí agora tu tem uma oportunidade. Então, cara, não adianta. A KTO ou tu ganha ou tu te diverte, porque a KTO sempre te dá uma ajuda, né, meu, para tu pegar e continuar trabalhando junto na plataforma e, claro, né, meu, aproveitando tudo, porque a KTO é um ambiente legal e para maiores de 18 anos, lembrando sempre que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Tava lá no Beira-Rio ontem, vi a vitória do Internacional, uma vitória que, claro, alivia por conta da tabela. Hoje a gente pode abrir 7 pontos do Vitória, e a gente já tá a 7 pontos do Vitória, eu sei, mas se o Vitória vence o Santos hoje, volta a 4. Então a gente tem aquela gordurinha para a questão da Série B, a questão da permanência na Série A em 2026. Eu vou te dizer que eu posso cravar aqui para vocês que o Inter não cai. Porque, claro, tem os outros times que já estão cada vez mais para trás. O Inter vai encontrando ali no seu pragmatismo uma forma de pontuar, mas claro, né, meu? Agora, a gente precisa pegar e um dos 2 jogos fora de casa vencer. Ou pelo menos pontuar nesses 2 confrontos que a gente vai ter fora de casa. Bahia e Fluminense. Então, assim, vamos supor, se a gente consegue 2 empates interessantes, porque aí pelo menos tu mantém a crise longe, né? Tá pontuando, tá subindo na tabela e tudo mais. Ganhar, não tenho nem dúvida que seria espetacular. Agora, o Bahia vai ser um jogo complicado. Os caras já meteram uma chapoletada no nosso rival ontem, 4-0, né? Então a gente tem que ficar ligado em cima disso. Acho que o Ramon encontrou uma forma de o Inter conter a linha defensiva do ímpeto do adversário, que é uma linha de 5, 3 zagueiros, mais os 2 volantes, os 2 laterais, melhor dizendo, que compõem ali. E aí depois os volantes ainda na frente. Tu tem aí 7 basicamente na linha da bola, né? Antes da linha da bola. Isso tu traz dificuldades para o adversário, mas ao mesmo tempo tu, nesse pragmatismo, chama os caras pra ti, né? No jogo ontem a gente apostou na velocidade do Carboneiro, na velocidade do Vitinho, pra depois chegar com um elemento surpresa. O primeiro foi com o Borré e depois o Bruno Henrique. E aí, querendo ou não, a estratégia deu certo, né? Porque fizemos um jogo no primeiro tempo com um gol vindo do Vitinho para o Borré e no segundo tempo um gol vindo do Carboneiro para o elemento surpresa que foi o Bruno Henrique. E aí aqui eu quero falar com vocês sobre as coletivas. Primeiro, o Emiliano disse o seguinte, cara, o jogo foi maravilhoso. Maravilhoso em termos de tabela, maravilhoso em termos de pressão, porque por mais que o Sport fosse o lanterna do campeonato, eles vêm jogar de sangue doce. Eles vêm jogar sem nenhuma pretensão, porque eles já sabem que estão na Série B. Quem tem a pressão é o Inter. Quem tem a pressão e até da bola ser de um peso de 50 quilos. Menciona isso, inclusive, né? O Emiliano Dias. Fica aquela coisa de vencer e melhorar a partir da vitória. O Vitão falou sobre isso na Zona Mista. O Bruno Gomes falou sobre isso. O Borré falou sobre isso, o Bruno Henrique também mencionou a questão de vencer e fazer com que pelo menos tu consiga corrigir aquilo do Mirassol, porque eles destacaram também na Zona Mista que, olha, meu amigo,
a gente se cobrou muito, porque a gente não é aquilo do Mirassol, a gente é o do Botafogo, a gente é o Inter do Botafogo. Porque eu fiz essa pergunta, inclusive, pro Vitão. Qual é o Inter? O Inter do Botafogo ou o Inter do Mirassol? E ele disse, não, o Inter do Mirassol a gente praticamente não jogou, a gente não entrou em campo. Porque, claro, os caras têm um condicionamento melhor que a gente, um grupo mais coeso, pelo menos em termos táticos, porque o treinador mudou. Só que agora a gente, com a vitória, fica mais fácil, né, de corrigir para esse jogo contra o Bahia. Aliás, o Inter já treinou nessa manhã agora de segunda-feira, já se reapresenta para viajar para a Bahia, fica em Salvador e depois o Inter volta direto para o Rio de Janeiro. O Inter não vem a Porto Alegre e vai de novo. Então o Inter vai ficar numa excursãozinha aí de quarta-feira até sábado, domingo, fora aqui da capital. O Bruno Gomes revelou uma conversa com o Ramon e com o Emiliano Dias. Não uma conversa assim tão formal, né, de chega aqui e vamos discutir algumas coisas, mas no papo em que teve com os treinadores, no sentido de decidir aonde vai jogar e tal, ele disse o seguinte, os caras falaram, tu foi muito bem como lateral, mas eu gostei também do que tu vem apresentando como volante, tanto que ele começou como titular ontem, né, do Internacional no lugar do Bruno Henrique. Então, eu vou te usar, às vezes, como volante e às vezes, se eu precisar tirar o Aguirre, por exemplo, para dar mais sustentação ao meio ou para daqui a pouco dar mais ímpeto para o meio, porque tu é um volante construtor e um lateral também construtor quanto a isso. Então, nesse sentido, o Bruno Gomes virou uma espécie de coringa do time do Internacional. O Carboneiro deixou muito claro que quer ficar no Internacional. A partir agora que tem, né, o seu contrato por encerrar, o de empréstimo junto ao Racing, tem que voltar para a Argentina. Ele diz que não quer voltar para a Argentina. Ele vai deixar tudo na mão do seu agente, do seu staff, mas que, se puder fazer tudo para seguir no Colorado, e aí pensar até em Copa do Mundo, né, porque ele diz que, claro, tem muita coisa para acontecer ainda, a tendência é que ele seja convocado para a Copa, mas que no momento ele quer pensar no Inter, ele quer pensar na permanência, ele quer pensar em continuar fazendo bons jogos do primeiro semestre agora de 2026, Campeonato Brasileiro dia 28 de janeiro, né? E aí, quem sabe, sim, realizar o sonho de participar de uma Copa do Mundo. Ou seja, Carboneiro dizendo que quer ficar. Tu até pode pensar assim, pô, Ernest, mas ele jamais falaria que não quer ficar. Exato, mas daí ele não diria, olha, eu quero ficar, vou fazer uma força, já falei para o meu empresário. Ele foi muito enfático sobre a permanência no estádio Beira-Rio. Ele em nenhum momento disse assim, pois é, não sei, tem que ver. O máximo que ele fez foi dizer o seguinte, não depende de mim. Não depende de mim, mas eu quero ficar. Ou seja, ele estava falando sobre a questão dos 4 milhões de dólares que a gente já noticiou diversas vezes aqui, que o presidente Alessandro Barcelos disse lá em Mirassol que tem respaldo jurídico em cima desse valor e em cima, inclusive, de parcelas, né, que não precisaria ser necessariamente os 4 milhões depositados na bucha para o Racing, beleza? Outro que falou sobre o futuro foi o Bruno Henrique, porque ele disse o seguinte, cara, o gol me anima, o gol, mesmo sendo reserva, faz com que eu contribua para o time, né? Ele foi reserva ontem, mesmo que eu não comece, o importante é que a gente tenha a vitória, conquiste os 3 pontos e tudo mais. E aí eu perguntei para ele, cara, no dia 31 de dezembro acaba teu contrato aqui, tu já teve alguma conversa, tu já teve algum tipo de bate-papo aí com a diretoria para seguir? E ele disse que não. Ele disse que não teve, mas que, se depender dele, também quer ficar. Por quê? Ele gosta de Porto Alegre, ele gosta da cidade, ele gosta do ambiente do Beira-Rio, ele gosta do Beira-Rio, da torcida. Ele, inclusive, né, depois que acaba o jogo, ele tira a camisa e entrega para uma das crianças que estava ali perto da entrada do túnel. Carboneiro faz isso também. Thiago Maia faz isso também. Então, a gente sempre fala, né, dos torcedores que pedem autógrafo para outros atletas, né, os rivais e tal. Dessa vez o Inter também fez isso, os jogadores do Inter também fizeram isso e o torcedor também foi agraciado com as camisetas. Acho que vale destacar uma questão importante sobre o Thiago Maia, já que eu mencionei ele. Eu mencionei ele agora na questão da camiseta. Na Zona Mista ele não para falar, mas ele vai caminhando para ir embora
com dificuldade, mancando bastante. Perguntei para ele, velho, muscular ou tornozelo? E ele, tornozelo. Tornozelo numa entorse que ele teve e depois numa bola que pega na ponta do pé, quando o jogador vai fazer um passe mais longo e na ponta do pé ele torce no ar. E aí ele até fica mancando bastante. Tem uma hora no segundo tempo que botam uma bola projetada para ele à frente e ele não vai justamente porque ele não consegue arrancar. Então já fica talvez uma dúvida para agora o jogo de quarta-feira diante do Bahia, tá? E aí, cara, entre tudo isso, fica a possibilidade da volta do Luiz Otávio, que a tendência é que ele esteja já na delegação que vai a Salvador. Então, sai o Maia, teoricamente entra o Luiz Otávio, Alan Rodrigues, mais ainda o Bruno Gomes, começa a ter uma certa alternativa. O Ronaldo entrou ontem, né? Ainda que, né, não tenha talvez muita predileção da torcida, mas é um cara que está ali também como uma opção. Fica aí então esses 4 jogadores talvez para a primeira vaga ou para a única vaga que a gente ainda vai ter para o jogo do meio da semana. Alan Patrick, a tendência é que volte. Tendência. Isso ainda não está bem definido. Vamos saber no treino de hoje e, claro, no treino de amanhã. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. Não te esquece que tem muita coisa pra gente falar do nosso Inter. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Tô com várias coisinhas pra gente apurar aqui. Uma lista de uma página inteira ainda pra gente conversar. Então te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, tá? Porque tem muita coisa boa chegando por aqui. Em breve, muito em breve. Valeu? Um forte abraço. Tchau!